Olá! Esta videoaula de hoje é uma das atividades para nota do curso de graduação em História da Universidade de Pernambuco, UPE, na qual a equipe, ou melhor, a dupla composta por mim, Amanda Maciel, e nos bastidores, Dário Ferraz, iremos abordar o assunto Inquisição. E para isso, na tentativa de facilitar o entendimento, a transmissão da mensagem, nós estaremos intercalando com imagens de vídeos, de clipe. Então, assim, de uma forma, nesse mesclar iconográfico, a gente vai contextualizar um pouquinho sobre esse assunto. Vamos lá? No período da Inquisição, muitas mulheres elas foram queimadas vivas por serem consideradas bruxas ou feiticeiras. Isso pelo fato delas deterem a técnica, o conhecimento das plantas medicinais. E aí, para introduzir esse assunto, vamos lembrar que na época a medicina só poderia ser exercida por homens que cursavam a graduação em medicina, e o curandeirismo, o conhecimento das plantas medicinais pelas mulheres eram consideradas feitiçaria, bruxaria, que a Inquisição condenava. Inclusive, as ditas bruxas, elas eram muitas vezes acusadas em praças públicas, como mostram o filme João e Maria, Caçadores de Bruxas, nesse trechinho que a gente vai mostrar para vocês. Leite fresco para as crianças! Cuidem de suas crianças! Leite fresquinho! Depois de semanas vivendo com medo, finalmente capturamos a responsável por todo esse terror. Por crimes contra a cidade e o povo de Augsburg, e por se associar à corja de Satã, eu, portanto, acuso essa mulher de cometer bruxaria. Vejam os olhos de demônio. Vai pro inferno. Na novela Chica da Silva, o inquisidor, ele se vangloriava pelo fato de apenas mostrar os instrumentos de tortura, as pessoas falariam, elas denunciariam o pecado. A autoridade máxima no tribunal, ele era do inquisidor, que ele ao mesmo tempo ele era o investigador e era o juiz. E muitas vezes, para não dizer na maioria das vezes, ele já tinha uma consciência formada antes mesmo da investigação. O suspeito, ele já era culpado. É tanto que existia a possibilidade da pessoa que era julgada, ela ter direito à defesa, entre aspas, de um advogado. Advogado esse que seria escolhido pelo próprio tribunal. Entretanto, a própria pessoa que estava sendo julgada, ela já sabia que iria perder, que iria ser torturada e, na maioria das vezes, ser levada à morte. Elas abriam a mão desse advogado porque o próprio ônus era pago pela vítima, ou melhor, era paga pelo réu. O réu que era responsável por esse custo. Então, o próprio inquérito, ele era feito de uma forma que
variava de acordo com cada inquisidor. Vamos dizer, um mesmo crime, ele poderia levar vamos dizer, tanto um mês quanto 2 anos. Então, é de acordo com a técnica de tortura daquele inquisidor. E assim, o confessar em si, ele tinha muito mais poder. Então, a Inquisição, o inquérito, ele já era conduzido para que o réu se acusasse enquanto culpado. Isso através de torturas. É tanto que na novela Chica da Silva, o próprio inquisidor, tem um trechinho que a gente vai mostrar aqui, ele se vangloriava do fato de só em apresentar, em mostrar alguns instrumentos de tortura, a pessoa que estava ali investigada, ela já se declararia culpada. Eu percebo pelo esforço dos frades que a arca há de ser pesada. O que o senhor carrega dentro dela? Instrumentos de tortura? Simples como obter uma confissão. Conheceis? A simples visão dos instrumentos faz muitos culpados confessar. Não tenho dúvida, senhor. Não só o curandeirismo era condenável na época. Práticas religiosas que não fossem do catolicismo também era condenável. É tanto que muitas pessoas fugiam e recomeçavam sua vida em outro local se dizendo católicos, o que seriam os novos cristãos. E aí, questão de costumes alimentares também era influenciado. Tem um filme que a gente vai mostrar um trechinho, que é Sombras de Goya. Uma mulher, ela foi condenada, ela foi participar, entre aspas, né, da Santa Inquisição. Ela foi torturada pelo fato de um determinado evento ela não ter consumido a carne de porco. E acharam isso algo pagão. Seria uma prática do judaísmo. E como eu falei, né, qualquer prática que não fosse da religião católica, ela era condenada nesse período. Então, a perseguição religiosa era muito latente. Foi uma das coisas que mais caracterizou esse período da Inquisição. Não se preocupe, minha criança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Sente-se, por favor. Você é Inês Bilbatua, que é filha de Tomás Pio Bilbatua, e sua esposa, Maria Isabel? Sim, sou eu. Temos apenas umas poucas perguntas a lhe fazer. E esperamos que as responda verdadeiramente. Responderei. É verdade que na quarta-feira, do dia 16 deste mês, você jantou na taverna da Dona Júlia? Sim, é verdade. E o que foi servido naquela noite? De jantar?
Ah, sim. O senhor quer saber o que nós comemos? No jantar. Teve galinha? Cebolas, grão de bico. Grão de bico. E Batatas. Pimentão. foi servido porco. Sim, mas eu não comi nenhum. Por que não? Eu não gosto do sabor. Você pode jurar pela Santa Cruz que está dizendo a verdade. Sobre o porco? Pode. Eu juro pelas chagas sagradas de Jesus que estou dizendo a verdade. E eu suponho que não se oponha se lhe dermos uma oportunidade de provar isso. Não, eu ficaria agradecida. E como gostaria que eu provasse? A senhorita nos disse a verdade? Sim, eu disse. Temos razões para suspeitar do contrário. Por quê? Nós suspeitamos que a razão de ter evitado o porco é porque é judaizante. O quê? A senhorita é. O que é isso? Pratica ritos judaicos. Não, eu não faço isso. Se tem algo a confessar, faça-o agora. Mas eu... O que quer que eu confesse? A verdade. Mas eu disse... Existe uma discrepância muito grande quando a gente se refere ao inquisidor, porque pelo regulamento em si, a imagem do inquisidor ele teria que ser uma pessoa benevolente, um sacerdote, um pai com boas palavras. E na prática o que a gente viu era uma pessoa que só fazia punir, era uma pessoa que torturada, um torturador, melhor dizendo. E para ter esse cargo, teria que ser de uma origem letrada, teria que ter cursado ou relacionada à legislatura, no caso direito, ou melhor, principalmente a teologia. Então, dentro do regulamento sobre a Santa Inquisição, que tiveram quatro grandes regências, vamos dizer assim, a mais completa foi a que teve a intervenção do Marquês do Pombal, de 1640. Nela diz que o inquisidor ele não poderia ter se envolvido em nenhum tipo de escândalo, vamos dizer assim, e nem ter vindo de origem que a família viesse de novos cristãos, e sim que sempre vieram dentro dessa linha religiosa. E para finalizar aqui, a gente tem um trechinho de um vídeo dentro da novela Muralha, que o inquisidor ele é pego de surpresa no momento em que uma fiel, uma nova cristã, ela de certa forma ela vai de contra o que o inquisidor pensava. E a população ela foi mais complacente em relação a essa pecadora. Então, a reação dele é ficar perplexo, até porque o inquisidor ele era tido como uma verdade absoluta, que todo mundo o respeitava. E no momento que alguém disse a ele
que não dobrou o joelho para ele, ele ficou perplexo, ele ficou sem reação. É tanto, vocês vão ver na cena, que acabou uma outra fiel, uma pessoa que trabalhava para esse inquisidor, que deu a ordem para os guardas. Que ela morra como as adúlteras morrem na Bíblia, a pedradas. Ela é vossa. Matem-na! Não ouviram Dom Jerônimo falar? Apedrejem a pecadora! Que Deus é esse que protegeu vosso Messias da navegação? É um Deus que vós me se desconhece, Dom Jerônimo. O Deus da misericórdia. Prendam a feiticeira! O autor, ele quis mostrar um pouco da realidade, já que a Igreja Católica era proibida de derramar sangue cristão. Então, mesmo ela sendo a nova cristã, quando a gente quem estava fazendo a captura dessa imagem para apresentar Santa para Inquisição, vocês, é o Estado, não o a Igreja. O estudante Dário Ferraz, que está aqui filmando, ele fez até um comentáriozinho, então, que vocês devem ter escutado no áudio, enquanto a gente estava gravando, justamente em relação à cena, que a gente não vai nem editar, nem retirar, porque eu acho que vai muito pertinente com esse tema que a gente está abordando. Outro aspecto que a gente ia acabar passando despercebido em relação ainda da origem do inquisidor. A pessoa que estava a ocupar esse cargo, ela teria que ter no mínimo 30 anos para ter uma maturidade no julgamento. Entre aspas, que a gente já viu que o julgamento ele praticamente não existiu. Ele era conduzido no momento em que a pessoa estava sendo suspeita, ela já era a culpada. Então, o culpado muitas vezes era a vítima. Então, espero que vocês tenham compreendido essa pincelada sobre a Inquisição. Qualquer dúvida, estamos à disposição.